Fala galera, eu sou o Felipe do canal Te Levo na Mala e seja bem-vindo a mais um vídeo. Estou aqui hoje na cidade de Cerveira de Pisuerga, que fica na região de Palência. Aqui no fundo tem uma igreja construída no alto de uma montanha e eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre um assunto um pouco controverso, que é a imigração irregular. Eu postei um vídeo essa última semana falando com vocês sobre as formas de se vir para cá, né, de maneira regular, de você poder imigrar para a Espanha de maneira legal. Só que eu não vou ser hipócrita de falar para vocês que eu não sei de pessoas que vieram ilegal, de pessoas que vivem aqui sem documento, porque eu conheço muitíssimas pessoas que vivem aqui sem documentos. Sei que essa é uma realidade para a grande maioria das famílias que acabam pensando em imigrar, porque nem todo mundo tem 60 mil reais para imigrar, que talvez seria o valor mais barato para você começar a imigração hoje, que seria através de um visto de estudos. E com 60 mil reais hoje você conseguiria, né? Você consegue se matricular, você consegue pagar o aluguel de um quarto aqui na Espanha, você consegue fazer a comprovação financeira. Então, de forma bem chucra, falando para vocês hoje, a forma de se imigrar de maneira legal mais barata vai te custar pelo menos 60 mil reais. E isso se você não for pagar o processo para um advogado, que geralmente é muito mais seguro, porque aí o processo é 100% de certeza de estar correto. Você não vai cometer nenhum tipo de vacilo, não vai perder dinheiro nem tempo. Mas a imigração mais barata custaria 60 mil. Mas eu queria conversar com vocês sobre isso, né? Quais são os desafios de você viver aqui na Espanha hoje em 2025, 2026? E eu acredito que esse desafio, ele é o mesmo sempre vai continuar existindo pelos próximos anos. E quais são as consequências, né? Porque a gente tem que entender que desafio é uma coisa, consequência é outra. Eu vou conversar com vocês sobre isso nesse vídeo. Então, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva, curta esse vídeo e deixe nos comentários o que mais você gostaria de saber sobre imigração, principalmente aqui para a Espanha. Bom, antes de começar esse papo, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho disso aqui, galera. Aqui fica uma igreja. Essa igrejinha coloca que foi construída durante o século X e foi terminada no século XIII. Essa cidadezinha que eu acho que vocês não estão vendo, que fica aqui atrás, é Cerveira. Aqui, de frente com a igreja, tem o cemitério, que é o condomínio na Espanha que mais cresce, porque a população aqui é bem idosa. Então, de fato, a Espanha perde muita população todos os anos, e isso faz com que a imigração para cá seja uma realidade. Tem muita gente colocando o seguinte: porque a Espanha agora abriu a porta para a imigração, então dentro de pouco tempo vai virar Portugal. O que acontece? No passado, a maioria dos brasileiros imigravam para Portugal porque o idioma era o mesmo. Então eles tinham a ideia de que era muito mais fácil viver na Europa em Portugal, porque se falava o mesmo idioma. Mas a Espanha também recebia muita imigração, porque o Brasil fala português, mas todo o restante da América do Sul e América Central fala espanhol. Então todo mundo imigrava para a Espanha. Então a imigração irregular aqui ela é uma realidade há muitos e muitos anos. E as pessoas conseguem sobreviver aqui de maneira irregular. Só que não é legal, porque as consequências que você enfrenta são muito severas. Mesmo que exista o processo de regularização depois de um determinado tempo por você estar vivendo na Espanha, você tem que esperar hoje 24 meses pelo menos para você conseguir solicitar o arraigo sociocultural, que basicamente seria uma comprovação de que você já leva mais de 2 anos vivendo aqui, que você está incorporado dentro do que seria a sociedade espanhola, que você tem um contrato de trabalho que possa te manter aqui. Então tudo isso serviria para você solicitar uma regularização depois de 2 anos. Bom, galera, vamos lá. Eu tô com o meu uniforme de trabalho, então não achem estranho. Eu anotei aqui no telefone para conversar com vocês e ficar mais fácil, talvez, a gente conseguir desabafar aí um pouquinho sobre essa situação de quais seriam os desafios, né? Hoje, galera, 2025, tá? É importante falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre imigração irregular, a gente entende que tem as pessoas que migraram para cá muitos anos atrás e os desafios eram diferentes dos que são hoje, né? Então, por exemplo, a primeira vez que eu vim para a Espanha com os meus pais, nós viemos de forma irregular, porque era muito comum isso acontecer lá no ano 2000. Então, no ano 2000, a Espanha criou a primeira regulamentação da Europa para regularizar pessoas que estavam aqui de forma irregular, de forma ilegal. E meu pai
veio para a Espanha em 2003 e em 2005 chegamos aqui, meu irmão, minha mãe e eu. E não era tão difícil você encontrar trabalho, não era difícil você encontrar uma casa para alugar, mesmo que você estivesse em situação irregular. Era muito fácil você se registrar na prefeitura e assim você poder ter atendimento médico. Se acontecesse alguma coisa de segurança, você podia ir até a polícia e você seria atendido. Hoje a gente tem muitos desafios, né? Vou colocar para vocês aqui uma listinha. O primeiro desafio que você vai ter, caso você venha para cá de maneira irregular, é poder alugar o imóvel. Né, alugar uma casa hoje para que você viva com sua família, você estando aqui de maneira irregular, é muito difícil. Eu não vou dizer para você que é impossível, porque seria hipocrisia da minha parte, mas é muito mais difícil você conseguir alugar um imóvel estando irregular do que se você estivesse legal. Por quê? Porque eles pedem comprovações. Comprovação de trabalho, você tem que apresentar um contrato de trabalho. Se você está irregular, você não consegue um contrato de trabalho. Eles pedem que você apresente a documentação do país, muitas vezes que tenha um mínimo de 6 meses de validade do documento, e se você está irregular, você não tem documento para comprovar. Outra situação, atendimento médico. Já existem muitas comunidades na Espanha que estão recebendo ordens das prefeituras locais para não atenderem pessoas sem documento espanhol. Ou seja, se você não tem uma permissão de residência no país, você não pode ser atendido no sistema público de saúde. Aí você teria que acabar procurando alternativas, que nesse caso seria você contratar um plano de saúde. Então você acabaria pagando por ter atendimento médico. Outra situação, né? Abertura de uma conta bancária. Tudo que você faz hoje na Espanha é através de uma conta bancária, você precisa. Existem alguns bancos hoje, né, eu vou citar para vocês 2 exemplos. O banco BBVA e o Banco Santander, eles ainda abrem contas para imigrantes só com passaporte. Mas hoje em dia já existem muitas restrições, então esse seria um outro obstáculo. Segundo, abuso. Né? Abuso de que forma? Se você está aqui de maneira irregular, muitas vezes as pessoas acabam se aproveitando de você para te contratar para fazer um serviço e depois eles não te pagam. As pessoas abusam de você cobrando preços mais altos por determinadas coisas. Então, por exemplo, eu quero alugar uma casa. Essa casa, para uma pessoa que tem documentação, ela custa um valor, porque essa pessoa tem mais segurança no país. Então, assim, para mim, que tenho documentação, se eu alugasse um imóvel, eles poderiam me cobrar 600 euros. A partir do momento que esse imóvel vai ser alugado para uma pessoa que está irregular, eles vão cobrar de você, talvez no lugar de 2 fianças, vão te cobrar 4 fianças. No lugar de te cobrarem 600 euros para aluguel, vão te cobrar 800. Então esse é um abuso e ele acontece muito. Outro abuso seria te contratar para um serviço e não te pagar, que também é uma realidade muito grande. Tudo isso que eu estou passando para vocês são simplesmente desafios que você encontraria por estar aqui de maneira irregular. Agora, quais são as consequências que você pode enfrentar por você estar aqui de maneira irregular? A principal consequência é a deportação. A gente sabe que nos últimos anos o fluxo de pessoas vindo para cá de maneira ilegal, ele aumentou muito. Então a gente entende que existe um maior número de criminalidade nas grandes capitais, por isso que a gente sempre recomenda, se você vai migrar, procure migrar para cidades menores, para que você não tenha esse risco aí de violência. Mas isso fez com que a polícia esteja mais presente, principalmente com que a polícia esteja atuando mais nas ruas, pedindo documentação. Então se a polícia solicita o seu documento e você apresenta o seu passaporte e você está aqui na Espanha há mais de 90 dias, a possibilidade de que ele te dê uma carta de expulsão, de que ele te dê uma multa porque você está irregular, ela é muito grande, né? Antigamente a pessoa pegava o seu documento e você estava irregular, te liberava porque ele sabia que você estava aqui trabalhando. Hoje em dia não, existem regulamentações, você não pode estar aqui, você está aqui ter entrado como turista e ter permanecido como residente sem ter documentação, isso pode acarretar para você a deportação. E a deportação é algo muito, muito ruim. Outra consequência que você tem, uma das vantagens de você viver na Europa é a possibilidade de você viajar e conhecer diversos lugares. Se você está aqui de forma irregular, uma das consequências é você não pode, muitas vezes, sair do país que você está para ir para outro país, porque você pode ser parado na fronteira e acabar sendo deportado também. Outra consequência bem grave, emprego, né? Ele é um desafio, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre consequência, você não consegue um emprego formal, você não vai conseguir um contrato de trabalho, você não vai conseguir contribuir para a sua aposentadoria.
existe a chance de que você consiga um trabalho, consiga um contrato e você não consiga se regularizar porque infelizmente você já está ilegal no país e você não poderia. Então todas essas são consequências da escolha de você vir para cá de forma irregular. Agora, coisas boas, né? Vamos tentar falar. Uma vez que você entrou na Espanha de maneira ilegal, de maneira irregular, digamos assim, você tem duas possibilidades de regularização ao longo do tempo. A primeira delas, eu já falei para vocês que seria através do arraigo sócio-laboral, né? Sócio-laboral significa, uma vez que você está dentro do país, você tem que aprender o idioma, você tem que aprender os costumes, saber um pouco sobre a legislação, sobre as leis do lugar, e você precisaria estar dentro do que seria o organismo social que é trabalhando. Então você precisa conseguir um contrato de trabalho e precisaria passar por uma prova para comprovar que você realmente conseguiria sobreviver aqui na Espanha, porque você fala o idioma. E aí você precisaria esperar pelo menos 2 anos para solicitar o processo de regularização através do arraigo sócio-laboral. Ou então, através do que eles estão chamando hoje de arraigo profissional, né? O que é isso? Uma vez que você entrou na Espanha e você já está vivendo aqui consecutivamente por 24 meses, você pode se apresentar, solicitar um arraigo profissional e o Ministério de Imigração vai te encaminhar para uma instituição para que você estude. Por quê? Porque existem muitas profissões na Espanha que precisam de profissionais qualificados e não tem gente para isso. Se você estiver disposto a estudar, eles vão te dar um visto de estudante, você pode trabalhar por 30 horas semanais. Uma vez que você termine o curso, eles modificariam o seu visto de estudo para um visto de trabalho. Essa seria uma segunda forma, né? Então a gente já tem aqui 2 arraigos, arraigo sócio-laboral, arraigo profissional e por último que seria o arraigo normal, que esse seria o arraigo depois que você está vivendo aqui por 3 anos, né? Independente de você falar o idioma ou não, depois de 3 anos, caso você consiga uma empresa disposta a te dar um contrato de trabalho, você pode solicitar a residência. Então eles vão estudar o seu caso, vão verificar se de fato essa proposta de trabalho ela é real, e se ela for real, eles vão te dar uma autorização de residência e trabalho para 1 ano. Passado o primeiro ano, caso você continue na empresa trabalhando, você poderia fazer a troca da sua residência de 1 ano para uma residência de 2 anos, e aí sim, depois de 2 anos, vivendo de maneira regular na Espanha, você poderia solicitar a sua nacionalidade espanhola por tempo de residência. E esses seriam os pontos positivos depois de viver aqui algum tempo como irregular. E aí fica, né, talvez a grande pergunta: vale o risco? Vale ter que passar por todas essas consequências simplesmente para você viver aqui? Lembrando, esses desafios que você vai enfrentar no começo, eles vão te impossibilitar de algumas coisas, né? Você não vai ganhar um salário mínimo normal, como todo mundo, né? Hoje eu consigo ganhar um salário melhor porque eu tenho documentação, porque eu fiz curso, porque eu fiz aquilo, tudo isso porque eu tenho documentação. Se eu estivesse de maneira irregular, eu não conseguiria trabalhar com caminhão. Talvez eu conseguiria ser ajudante de alguém que me contratasse por fora, e eu conheço pessoas que estão aqui trabalhando assim. Só que para você entender, enquanto um caminhoneiro inicial recebe um salário de 1.800 euros, o ajudante deveria receber 1.100, 1.200. Quem está irregular recebe 600 euros, 700 euros. Então é um salário muito baixo, ele é metade de um salário mínimo. E eu acho que é desumano, só que as pessoas acabam se aproveitando. Então são desafios, são obstáculos que as pessoas que vivem aqui de maneira irregular vão acabar enfrentando. E eu vou terminar esse vídeo por aqui porque está ficando longo. Aqui está menos 2 graus. E eu decidi gravar aqui pra vocês porque dentro do caminhão o vídeo fica muito escuro. Então galera, se você gostou, já curta esse vídeo, coloca nos comentários o que mais você gostaria de saber e já se inscreve no canal e fica com Deus e até um próximo vídeo.